Olá pessoal, estou de volta. Mudamos aí agora o aparelho, né? Não foi possível conversar. Olha, eu sou senhor do meu silêncio e escravo da minha palavra. O silêncio nessa hora falaria mais alto, mas eu estou embalado pelo desejo de agradecer. Eu tenho que falar para agradecer, só para agradecer. Agradecer aqueles que acreditaram na minha palavra, acreditaram na minha mensagem. Agradecer aqueles que, especialmente acreditando no nosso projeto, divulgou, defendeu, promoveu. Eu sei que muitos ouviram e acreditaram. Outros ouviram e não acreditaram. Certamente, muitos não ouviram, estavam distantes. Outros foram impedidos de ouvir, porque o espaço de comunicação foi limitado. Em alguns momentos, eu fui um candidato escondido, nas sombras da campanha eleitoral, em razão das injustiças na distribuição do tempo para a necessária comunicação com a população. Mas eu não venho aqui para justificar uma derrota. Eu venho para agradecer, porque olha, existem eleitores e existem amigos. Amigos eleitores. Eu quero agradecer os meus amigos, porque mais do que eleitores, os que votaram em mim foram amigos, já que os eleitores foram embora, carregados por uma onda como manada, né, o efeito manada. Os eleitores foram levados, ficaram os amigos. Aliás, alguns amigos até no anonimato, porque jamais apertei as suas mãos. No entanto, a identificação de projetos de vida e de sonhos e esperanças certamente nos fazem nos tornarmos amigos, mesmo sem um conhecimento pessoal. Então, a esses eu quero agradecer. É nas adversidades, nas dificuldades maiores, nos enfrentamentos superiores, que nós temos a oportunidade de selecionar os nossos amigos. Tenho agora uma seleção de amigos. Estão escalados na minha seleção de amigos milhares daqueles que votaram em mim no último dia 7. E certamente muitos daqueles que voluntariamente fizeram a minha campanha. É bom falar até sobre a estrutura dessa campanha. Eu não tive nenhum comitê. Nenhum comitê. Não tive, por exemplo, um comitê central. Vocês sabem, eu tive 40 segundos de televisão e uma inserção por dia. E na Rede Globo Televisão, que é o maior palanque eletrônico do país, eu não estava selecionado, eu estava excluído. Portanto, eu tenho que valorizar aqueles que me apoiaram. Esse é o objetivo, não estou reclamando. Hoje não se trata de reclamação, se trata de agradecimento. Agradecimento. Porque certamente a virtude da gratidão, que para muitos é despiciente, ou seja, desnecessária, no meu caso, a virtude da gratidão é essencial. Como é a da coragem, porque quando não há coragem, as demais virtudes falecem. Eu quero agradecer, portanto, aqueles que, percebendo a ausência de estrutura, me ajudaram. Alguns confeccionaram
alguns adesivos, enfim, por mais modesta que tenha sido a contribuição, o meu agradecimento. Eu tenho que agradecer muito, por exemplo, o vice-presidente Paulo Rabelo de Castro, que revelou-se uma figura excepcional de ser humano. Eu tenho que agradecer o advogado Guilherme Muniz Neto, que trabalhou voluntariamente, venceu todas as batalhas judiciais. Só o PT moveu contra nós 11 ações. Eu tenho que agradecer a equipe técnica que elaborou o meu programa de governo. Aliás, é bom dizer, cerca de 1000 páginas de programa de governo. Só o capítulo de reforma administrativa, reforma do Estado, foram 260 páginas. Agradeço ao ex-governador do Paraná, Mário Pereira, que liderou um grupo para a elaboração desta proposta de reforma do Estado, que reduziria quase pela metade as despesas correntes do governo, investigando outros países, outros governos. Agradecer a equipe técnica que foi comandada também pelo André Eduardo, lá no Senado, que durante 8 meses trabalhou propostas. E depois veio a equipe do Paulo Rabelo de Castro, sob a liderança da Ana Paula Oliveira e o Walter, que também contribuíram de forma excepcional para trazer conteúdo técnico e qualificação. E por intermédio do meu chefe de gabinete, o Paulo Kepler, eu quero agradecer toda a equipe que tirou férias e trabalhou voluntariamente. Voluntariamente. Ninguém recebeu. Eu não tive remunerados nesta modesta campanha. Já que estou falando em estrutura, devo pedir desculpas ao Nordeste, porque pela distância eu acabei visitando na campanha mesmo só o Piauí, onde tivemos a candidatura do Eumano Ferrer. Não foi possível ir ao Nordeste. Não foi por falta de tempo, por falta de recursos. Enfim, esses assuntos, eu não sei se deveriam estar sendo expostos aqui agora, mas nós aprendemos muito nesta campanha eleitoral. Eu quero outra vez dizer, eu vim com o compromisso de falar a verdade durante toda a campanha. O importante sempre foi dizer a verdade, mesmo que muitos não acreditassem nela. E mesmo que eventualmente eu pudesse estar equivocado, mas com absoluta franqueza, intencionado em dizer a verdade. Se eventualmente alguma afirmação não correspondeu à realidade dos fatos, me apresentem para que eu possa pedir perdão. Eu não podia esquecer, nós fomos alvos também de fake news, né? As notícias falsas. Chegaram a dizer que eu estava alcoolizado no debate. E tiveram o cuidado até de mudar o tom de voz, ou mudar de alguma forma técnica, para asseverar que eu estava num debate alcoolizado. Imagine, nunca durante a minha existência alguém conseguiu me ver alcoolizado. E esses adeptos da fake news conseguiram me ver alcoolizado. Até tem um velho jornalista aí que disse que também me viu alcoolizado. Mas o Guilherme, meu advogado, já está cuidando. Porque essas coisas não podem ficar assim, não é? Está cuidando de representar, de peticionar contra esse malandro, né, que o IP já está recolhido. Nessa batalha da internet, a notícia falsa, ela foi impulsionada
pela malandragem. Exatamente aqueles que possuíam dinheiro sujo acabaram impulsionando mais as notícias falsas na internet, com robôs. Aliás, eu não entendo muito bem tecnicamente dessas questões, mas você talvez entenda mais do que eu e sabe como isso é feito, né? Então, apenas uma informação. Nós não estamos deixando isso passar em branco, porque certamente é pedagógico. Nós temos que ir atrás de quem cometeu o crime. E certamente vamos chegar a ele. E ele vai ter que responder pelo crime praticado. Enfim, foram tantas as notícias falsas, né? Tantos trabalharam com tantos recursos para que as notícias falsas prevalecessem. E por isso, este ano que poderia ser o reencontro do Brasil com a verdade, acabou se transformando no reencontro do país com a mentira, porque isso tem sido recorrente. Aliás, política não tem lógica, nós estamos acostumados a isso. A regra é inversão de valores. Se nós não estamos preparados para conviver com esta realidade, não podemos fazer política. Agora, da nossa parte, é importante destacar o seguinte: ingressamos nessa campanha com a mesma dignidade de quem começou com 22 anos disputando uma eleição de vereador na cidade de Londrina, onde terminei esta campanha eleitoral. A mesma dignidade, no plano ético, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mancha na chamada ficha, né? Porque alguns ainda possuem ficha, outros possuem prontuário. Certamente, na ficha da nossa existência, não há lugar para qualquer mancha no terreno da ética, no terreno comportamental. A prática política que eu desenvolvi sempre foi a prática política exigida pela sociedade. É por isso que há muitos anos, abrindo mão de privilégios, nunca usei nas campanhas eleitorais vitoriosas das quais participei. Nesta campanha, pelas circunstâncias, o assunto veio à tona. Há 27 anos, ex-governador, sem receber aposentadoria, uma mega-sena, mais de 10 milhões não depositados na conta bancária. Enfim, toda a trajetória de exigência da sociedade, combate à corrupção, prender ladrões do dinheiro público como governador, cancelar licitações fraudadas, eliminar aposentadorias imorais e determinados privilégios, abrir mão da sua própria aposentadoria e dos seus privilégios, como auxílio moradia, verba indenizatória e outros penduricalhos para aumentar o valor do ganho ao final do mês. Tudo isso corresponde à exigência da população. E o combate à corrupção com coragem, né? Porque quem prestou atenção, quem não estava desavisado nos últimos anos, constatou que havia alguém combatendo a corrupção quase que diariamente no Congresso, no Senado Federal. E eu brincava até com os amigos, né? O dia que eu não bato forte no presidente, eu não durmo bem, né? Eu brincava. Aí eu dizia da tribuna: o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido. E ministros caíam em série denunciados da prática da corrupção e eram homenageados na saída pelo presidente da República. Alguns se lembram disso. Em determinado momento, parecia jogo de boliche, um strike, um ministro caía após o outro. Nesses anos todos, lá desde 2004, 2005, aí os desvios do BNDES, a denúncia
constante em relação a desvios do BNDES, a financiamento a países através de grandes empreiteiras, a países corruptos de ditaduras sanguinárias que esmagaram os seus povos na miséria, na pobreza, expulsando-os da sua terra para que busquem abrigo em outros países, inclusive no nosso. Essas denúncias todas. Aí partimos para as loterias, lavagem de dinheiro nas loterias, denunciando os que ganharam assim como privilegiados da sorte, né? Mais de 500 vezes, outro mais de 250 vezes. Enfim, depois nas CPIs do futebol, que começou a derrubar a FIFA. Eu não estou exagerando. Ocorre que aqui no nosso país isso não se divulgou, mas na Europa se divulgou. Que a queda da FIFA começou na CPI do futebol do Senado, que eu instituí e presidi por volta de 2001, quando nós descobrimos uma conta em paraíso fiscal chamada Sanude, do senhor Ricardo Teixeira, obrigou o Ministério Público da Suíça a iniciar um processo de investigação que culminou com a derrubada da direção da FIFA no maior escândalo do futebol mundial. E o jornalista Andrew Jennings, da BBC de Londres, que escreveu várias obras sobre futebol e sobre a FIFA, na sua última obra, cita a nossa CPI e o nosso nome cerca de 60 vezes. Nas suas palestras na Europa, nas conferências que realizou, sempre creditou a nós o início desse processo de derrubada da FIFA, um antro de corrupção no futebol mundial, que atingiu também o futebol brasileiro. E depois as questões referentes à Petrobras, foram 19 representações que protocolei junto ao Ministério Público, dando origem a inquéritos que foram instaurados desde 2008, o último foi em 2012, o escândalo de Pasadena, que deu um prejuízo de mais de US$ 1 bilhão para o nosso país. Todas essas questões, de certa forma, passaram desapercebidas durante a campanha eleitoral e, obviamente, isso não significa um estímulo ao combate à corrupção. Quando você esquece ou quando você não presta atenção de que na política há aqueles que enfrentam, que possuem coragem para o enfrentamento. Eu não me referi, por exemplo, agora ao caso Celso Daniel, mas eu estava na CPI dos bingos investigando. E eu vi o rastro de sangue com corpos sepultados no túmulo da impunidade de governantes que procuraram orientar testemunhas para retirar a conotação de crime político, quando na realidade crime político foi e permanece impune até hoje, porque os responsáveis não foram alcançados. Permanecem impunes até hoje. Por essa razão, no último debate na Rede Globo, eu entreguei simbolicamente um bilhete cobrando quem mandou matar Celso Daniel. E as testemunhas que foram sepultadas nesse túmulo de impunidade. E os irmãos que tiveram que deixar o país com receio de serem também assassinados. Isso tudo tem que ter algum valor. Não importa que as pessoas não reconheçam, mas eu durmo com a consciência tranquila. E aqueles que dizem, cuidado, você está desnecessariamente correndo riscos, eu digo, não se preocupem com isso. Esta é a minha missão.
Eu não estou nesse combate para assistir. Eu estou nesse combate para participar, mas com dignidade. E, aliás, eu quero dizer agora, e com coerência, eu quero dizer, não imaginem a hipótese de eu apoiar o PT no segundo turno desta eleição. Essa hipótese não existe. Essa hipótese é surreal, porque eu valorizo a coerência, sempre disse isso, eu valorizo a verdade, sempre disse isso, eu valorizo a coragem, sempre disse isso, e jamais vou esquecer o que eu disse nesses últimos 15 anos. O que eu tenho dito? Que trata-se de uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos. Como alguém pode imaginar que eu possa agora apoiar no segundo turno dessa eleição o candidato do PT? Mesmo que ele fosse um luminar da política brasileira. Aliás, nós já tivemos luminares derrotados. Eu me lembrei agora do Ulisses Guimarães. Vocês se lembram do Ulisses Guimarães, que foi o maior luminar da política brasileira nos meus tempos de jovem, quando eu estava ainda nos primeiros passos da minha trajetória política? Ulisses Guimarães era o paradigma, o grande líder nacional da oposição, uma figura respeitada por todo o país. E ele foi candidato a presidente e fez 3% dos votos. Ele perdeu para o Collor de Mello. Por isso que eu disse antes que a política é o chão preferido da inversão de valores. Que a regra é a inversão de valores. E eu jamais praticaria essa inversão de valores depois de tantos anos de crítica, de denúncia, de investigação, de combate. Eu jamais praticaria um ato de incoerência dizendo que admito a hipótese de apoiar o PT no segundo turno. Não há essa hipótese. Em relação à minha posição, ela será ainda resolvida pelo partido. Eu conversei ontem com a Renata Abreu e com o Mário Covas, em São Paulo, e a Renata pretende exercitar a proposta programática do Podemos da democracia direta, consultando a população sobre o seu posicionamento. E eu vou aguardar. Eu apenas antecipo que, por uma questão de história, de comportamento imutável, de coerência prioritária, eu não apoiarei o PT, mesmo que o partido decidisse apoiar. Isto não. Agora, a decisão que vier terá o meu respeito. A decisão que vier terá o meu respeito. E será uma decisão sua. Porque o partido disse que vai consultar. Será uma decisão sua. Da minha parte, eu preciso encerrar essa conversa, embora tivesse muita coisa a dizer. Não, eu vou dizer mais algumas coisas, porque eu só agradeci os que votaram, né? Mas eu preciso agradecer os que se emocionaram, os que choraram nas ruas do Brasil por onde eu passei. As minhas caminhadas foram emocionantes, porque elas reuniam as pessoas que ainda alimentam sonhos e esperanças de construirmos uma grande nação. Eu vi um espetáculo dramático nas ruas, de pessoas sofridas, e aprendi demais. Por exemplo, passa a ser um princípio inarredável
o governante tem que estar em primeiro lugar onde está o sofrimento da população. Eu sobrevoo Minas Gerais e vejo aquelas montanhas. Aí o prefeito Medioli me diz, olha, aquela montanha tem a maior reserva de minério do mundo. Aí o helicóptero do prefeito desce e eu vejo um povo pobre, povo esmagado na pobreza, sem oportunidades, no campo do sofrimento, sem esperança, sem crença em mais nada, porque os nossos governantes destruíram os seus sonhos e as suas esperanças, ignorando as riquezas daquelas montanhas, porque embaixo das montanhas ricas está morando a população pobre. Aliás, são 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E muitos imaginam que esta gente não pensa, que essa gente não reflete a sua realidade. E eu chego em Uberlândia, por exemplo, e vou lá em frente a um prédio parado, obra parada, superfaturada, roubo de autoridades, Ministério Público impugnando a obra, um elefante branco à frente, e vou gravar, como estou fazendo aqui agora, e chega um cidadão de cor e diz, olha, tá vendo aquela árvore ali? É debaixo dela que eu moro. Eu não tenho emprego, eu não tenho salário, eu não tenho família. Eu sou um farrapo humano. E diz, não fale em pobreza, fale em oportunidade. Porque se você trouxer aqui uma motoniveladora, eu subo, eu opero a máquina e derrubo esse prédio. Porque eu sei operar a máquina, mas eu não tenho oportunidade. É evidente que a oportunidade a que ele se refere é o emprego. O emprego que o governo nega e é responsável. Nega pela sua incompetência e pela corrupção que passou a ser regra geral na administração pública brasileira a partir do modelo implantado em Brasília e transplantado para os estados e municípios do país. Então, mas eu vou andando, chego na periferia de São Paulo, em Heliópolis, e alguém chega, abraça e diz, por que o cidadão lá que eu conheço, que me chamou para cortar a grama do jardim da casa dele, tem 3 televisores e eu não tenho nenhum, eu só queria um. Por que o outro tem 3 refrigeradores e eu não tenho nenhum? Eu só queria um. Aí outro diz, tem aí uma área que eu fui lá e o sujeito está construindo uma mansão, é uma área de 1000 metros. Eu só queria 50 metros para fazer a minha casinha e morar com a minha família. Então, as autoridades não enxergam. Este é o apelo nas ruas do Brasil que nós ouvimos durante essa campanha, que retrata esta realidade de injustiça social, de desigualdades sociais, que começam na desigualdade de oportunidades, que nasce da inexistência da lei para todos. E por isso a nossa grande pregação não ouvida nesta campanha eleitoral foi pela refundação da República, que seria nos colocarmos todos submetidos à legislação e na condição de todos sermos iguais perante a lei. A refundação da República ficou no discurso. Os que chegarão não assumiram esse compromisso. Mas nós estamos aqui para torcer pelo Brasil e desejar que o vencedor permita ao povo brasileiro sonhar com dias melhores. Porque está difícil. Está difícil. Não está fácil. Eu quero, nesta hora em que vou encerrar agora essa conversa com vocês,
dizer que quem tem que ganhar essa eleição é o Brasil. Não sei se será possível o Brasil ganhar essa eleição, mas eu torço muito. Quem sabe, porque lá atrás, quando eu subi à tribuna do Senado, nos primeiros meses do governo Lula, e dizia o que aconteceria no país em razão do que eu assistia de incompetência e de portas abertas à corrupção, muitos não ouviram, ignoraram. Porque se as providências tivessem sido adotadas, nós não teríamos chegado aonde chegamos, com esse buraco enorme aberto nas contas públicas do país e o povo brasileiro mergulhado num oceano de dificuldades. Ninguém quis ouvir, poucos ouviram. Os brasileiros estavam desavisados, encantados com a publicidade oficial, com os animadores de auditório, aqueles que vendiam a falsa ilusão de que o Brasil estava prosperando e que nós estávamos assistindo era o espetáculo do crescimento, quando o Brasil crescia apenas mais do que o Haiti e gerava muito menos emprego do que o Peru, do que a Colômbia. O Brasil gerava 14% de emprego, o Peru gerava 26%, a Colômbia gerava 29% e assim por diante. Mas eles diziam que nós estávamos aqui vivendo o espetáculo do crescimento e eles estavam jogando dinheiro para o ar num populismo desavergonhado. Não investiram em saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e semearam a pobreza que está aí. Aliás, eu disse nos debates, frente a frente, que o PT se tornou especialista em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para os seus líderes, especialmente alguns que estão sendo hoje presos ou estão presos, outros ainda serão, enfim, na esteira da Operação Lava Jato. Então, estou aqui para dizer, sem nenhum ressentimento, estou aqui para dizer que o Brasil ganhe, que o Brasil avance. Estou aqui para dizer que realmente essa demagogia eleitoral de que a nossa bandeira é verde e amarela, que seja verde e amarela. É óbvio que é verde e amarela. Não é preciso dizer que é verde e amarela a bandeira do Brasil. Mas que os sentimentos de patriotismo, de civismo, possam convencer pessoas a agirem com correção, com dignidade, com decência, porque é isto que vale nesta hora para o nosso país, é isto que nós desejamos. Vocês sabem que eu sou defensor do voto facultativo, aliás, mais do que defensor. Eu sou autor do projeto e tento aprovar há vários anos. O eleitor, quando não se identifica com um dos candidatos, não deve ser obrigado a votar. Esta é também uma afirmação para análise entre as opções existentes. Eu repito, vou aguardar a decisão do partido. A presidente Renata Abreu deve tomar providências, reunir a bancada, é o que ela anunciou, vai reunir a bancada, vai discutir sobre a possibilidade desse aplicativo consultar a população sobre o segundo turno. E eu vou pedir licença a você agora para sair de cena por um tempo. Vou me licenciar temporariamente do Senado e vou ser senhor do meu silêncio, porque eu sou escravo da minha palavra e peço a sua compreensão. O silêncio fala alto, para os inteligentes, certamente, mas eu preciso da sua compreensão para exercitar essa condição de senhor do meu silêncio, porque eu sou escravo da minha palavra. Mais uma vez, muito obrigado a Deus e a vocês todos que confiaram em mim. E sejam muito felizes, seja qual for o destino determinado pelas urnas no próximo dia 28. Até depois da eleição, se Deus quiser.